Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia, chegamos então a mais uma live, hoje nossa live número 186. Já são 186 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal, hoje no dia 2 de julho, terça-feira, aqui no nosso horário. Então vamos para mais um assunto. Ontem eu fiz uma live ali falando um pouco, né, sobre a questão dos gurus da produtividade e entrando um pouco, né, a gente fica um pouco zoando às vezes sobre essa questão dos gurus, né? Então hoje eu até tinha preparado uma live aqui para falar para você sobre o 10º hábito das pessoas altamente felizes. E é óbvio que eu não vou falar sobre isso porque eu não sou o seu guru, então eu não falo aqui sobre o hábito das pessoas felizes, é óbvio, mas a gente tem aqui alguns recursos para que a gente possa colocar um pouco de felicidade, um pouco de alegria para a nossa vida, né? Então o que eu tenho para falar hoje para vocês voltam e meia me vêm falando aqui sobre a questão da hierarquia dos amores, né? Poxa, né? Da gente conseguir realmente ordenar aquilo que é mais amável, né? Um exemplo muito fácil da gente poder perceber isso é que pessoas são mais amáveis do que coisas, apesar da gente ver no dia a dia muitas pessoas amando coisas e usando pessoas, quando era para fazer o contrário, né? Para usar as coisas, né, e amar as pessoas, mas não é isso que a gente vê. Então por isso que a gente tem que estar falando às vezes de coisas meio óbvias, né? Então o que eu tenho para falar hoje um pouco aqui para vocês é uma proposta para que a gente possa investigar um pouco mais sobre essa questão do amor, apesar de ser uma palavra subjetiva, mas na prática a gente tem a possibilidade de viver isso todos os dias, né? Então é essa que eu quero falar um pouco dessa live de hoje. Para que a gente possa investigar o amor, eu queria que a gente, né, olhasse aqui para 3 faces do amor que existem na nossa vida e que se a gente exclui, né, necessariamente, né, uma dessas faces, né, elas não necessariamente se excluem, né, mas elas se complementam, né? Só que eu queria que a gente conseguisse refletir de algum modo sobre essas 3 faces, né? Que se a gente exclui uma delas, a gente diminui um pouco a possibilidade da nossa felicidade e também se a gente exclui todas elas, aí fica pior ainda, né? Então, eu queria que a gente conseguisse olhar de algum modo e refletir, né, meditar sobre essas 3 faces do amor e de um certo modo, conforme eu vou passando aqui, depois, de uma forma prática, a gente conseguisse articular elas dentro do nosso coração, né? Então eu vou te dizer uma coisa, os teus dias, né, eu não sou o guru que vou trazer o 10º hábito da alegria aqui para você, mas eu tenho certeza que se a gente pegar um pouco desse conteúdo aqui, conseguir articular realmente dentro do nosso coração e da nossa vida, eu tenho certeza que os nossos dias vão tender a ser mais alegres do que tristes. Isso, no fim das contas, é o que a gente busca aqui, tá? Então, a gente, com tudo isso, entendendo essas 3 faces do amor e conseguindo articular ela dentro da nossa vida, a gente vai tender a ter muito mais amor e esperança dentro do nosso peito do que desamor e desesperança, no fim das contas, né? Então, sabe qual é um dos problemas das pessoas que se entristecem com muita facilidade, né? É porque elas, de certa forma, perderam essa capacidade de amar, de certa forma, né, com mais facilidade, né? Por quê? Porque elas acabam colando somente em uma dessas faces do amor, ao invés de articular essas três faces das quais eu vou falar aqui, né? Quando a gente cola, né, e a gente fica ali com o nosso foco, quando a gente fixa o nosso olhar somente numa dessas faces, a gente acaba se entristecendo com mais facilidade, né? Então seria importantíssimo que agora a gente olhasse com bastante calma, né? Com calma no nosso coração, com calma no nosso espírito e que a gente conseguisse olhar mais ou menos assim, ó. Depois, né, conforme a gente vai passando aqui, olhasse pelo menos, né, desse uma chance para olhar para todo esse conteúdo e dizer, rapaz, não é mesmo, não é que o amor tem mesmo essas 3 faces. Se eu for, né, francamente falando, se eu olhar para a minha vida, se eu olhar para a vida das pessoas que eu convivo, não é mesmo que o amor tem essas 3 faces e que talvez, né, o motivo às vezes dessa minha infelicidade, o motivo dessa minha tristeza pode ser porque eu não esteja sabendo articular essas 3 faces ou porque talvez eu estou olhando demais só para uma delas, né? Então cola aqui comigo que eu tenho certeza que vai dar muito bom, tá? Então o que eu realmente noto, né,
que a minha vida vai ficando ali, né, um pouco mais triste quando ou eu rejeito uma dessas três faces, ou quando eu, às vezes, com uma boa intenção até, eu colo somente uma dessas três faces, né, e acho ali que eu estou fazendo uma grande coisa, né. Então vamos lá, se quiser tomar nota aí, eu vou falar aqui quais são essas três faces. A primeira delas, essa talvez, né, seja a mais facilmente reconhecida, né? E ela é, de certa forma, uma grande fonte de frustração. Olha bem se não é assim que acontece, né? Vamos lá, vamos supor que eu esteja querendo um emprego, esteja ali procurando um emprego, né? Estou ali desempregado, daí eu penso naquele emprego o dia inteiro, né? Arrumo lá o meu perfil do LinkedIn, faço o meu currículo, me planejo para conseguir essa entrevista de emprego, o dia inteiro ali para conseguir essa entrevista, fico ali pensando o dia inteiro naquilo ali. E aí, quando finalmente eu conquisto aquele emprego, o que acontece? Tudo que eu quero é férias, né? Tudo que eu quero, de repente, é um atestado de 5 dias para eu poder ficar em casa sem ir para o trabalho. Olha bem se não é uma coisa muito comum, né? Eu não estou falando muito absurdo, isso não é muito comum da gente ver isso no dia a dia, né? Se não é assim com tudo. Tudo que eu quero é uma torta de limão. Aí chega a torta de limão, eu como mais do que eu devia e aí eu já fico enjoado, daí eu já não quero mais aquilo, né? Tudo que eu quero, é a porcaria de um carro ali, excelente, importado. Aí eu conquisto o carro importado, aí depois de, 2, 3 meses eu já nem lavo mais aquele carro, né? Porque daí já perdeu aquele valor, aquela importância que ele tem, né? Então, todo mundo, no fim das contas, tem essa experiência de, no fim das contas, o que eu estou falando com isso? De amar aquilo que nos falta. Essa é uma face do amor mesmo, né? Você olha para aquilo que te falta e você não tem a posse daquilo, né? Porque afinal é algo que te falta, você não é possuidor daquilo. E aí tem uma parte sua que acaba se inclinando para esse objeto. Seja lá uma torta de limão, seja um objeto material, seja um relacionamento, muitas vezes, seja às vezes uma capacidade intelectual, coisas que você deseja ter e você não tem, então logo você ama, você quer aquilo, né? Você percebe que esse é um movimento muito genuíno do amor e é assim mesmo, né? Essa é uma face do amor, não tem problema nenhum. Só que o problema é que, né, isso é comum nas nossas vidas, né? Poxa, se está me faltando um emprego, eu desejo aquele emprego, né? Se eu estou com vontade de comer torta de limão, eu desejo uma torta de limão. Se está me faltando um carro, eu desejo aquele carro. Essa é uma face do amor. Só que o problema, sabe onde é que está isso? Você sabe que essa é uma face do amor que ela é mal pagadora, né? Você desfruta, no fim das contas, daquilo que você ama, quando você conquista, né? Quando possui, só que é por muito pouco tempo. Depois, como a gente poderia dizer, né, de um modo muito vulgar, a gente acaba enjoando, enche o saco, se acostuma, né? Já não tem mais aquele tesão de querer aquilo ali, né? Olha se não é assim, né? Essa é uma face do amor, que ela até é necessária, né? Por quê? Por que ela é necessária? Porque, de certa forma, quando a gente está buscando conquistar algo, a gente, de certa forma, progride, né? A gente progride, como diz o atleta entrevistado, né? Na vida, a gente progride na vida mediante a capacidade de conquistar aquilo que nos falta. Então, essa é, de fato, uma face do amor, né? Então, eu não tenho aquela tal capacidade técnica lá para conseguir crescer no meu trabalho. Eu corro atrás para conquistar. Eu não tenho dinheiro para poder fazer uma viagem de férias com a minha família. Corro atrás para conquistar. É assim. No entanto, né? Se toda uma vida é orientada só para essa face do amor, o que sucederá convosco, ora pois? Frustração, tristeza, diminuimento, cinismo diante da vida, né? Por quê? Por causa disso que a gente acabou de falar. Eu conquisto logo, eu enjoo e aí daqui a pouco aquilo ali já não tem mais o mesmo valor. Essa é a primeira face do amor, acho que isso ninguém tem dúvida, está muito claro. Aí existe uma segunda face do amor, né? Essa segunda face do amor, ela promete um pouco mais, né? Essa segunda face do amor já não é uma inclinação mais para aquilo que não se tem, né? Ela já é um prazer em cima daquilo que você já conquistou. Olha só, né? Então,
Na primeira face, eu tenho uma inclinação para aquilo que eu não tenho ainda. Na segunda face do amor, eu já tenho uma inclinação para aquilo que eu já tenho, né? Então é um prazer em cima daquilo que eu já conquistei, né? É um desfrute, de certa forma, daquilo que eu já tenho, né? Então, sei lá, eu tenho a minha mulher, eu tenho os meus filhos e não os outros. Eu não tenho os filhos do meu amigo, eu não tenho o carro do meu vizinho, né? Eu tenho, no fim das contas, aquilo que eu tenho, né? A minha família, os meus pais, os meus irmãos, a minha esposa, os meus filhos. Isso, de certa forma, é meu, né? E todo mundo sabe que meio que existe uma tecnologia de ser alegre quando a gente, no fim das contas, desfruta daquilo que a gente já tem, né? Alegrar-se com aquilo que a gente já tem, no fim das contas, se a gente for parar para ver, é um dos princípios da gratidão, né? Se alegrar com aquilo que a gente já tem é um dos princípios da gratidão, né? Essa é a segunda, a gente pode dizer que é a segunda face do amor. E isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. No entanto, repare. Se você fixa o seu olhar, né, naquela primeira face do amor, naquela face do que te falta, né, como eu falei, você se torna um frustrado, devido a enjoar, de repente, muito rápido daquilo. Agora, por outro lado, se você fixa o seu olhar, o seu amor nessa segunda face do amor, que é aquilo que você já tem, você acaba se tornando o quê? Você acaba se tornando um cômodo. Você acaba se tornando um comodista. Você, no fim das contas, não progride, você não conquista, você paralisa, né? Então, no fundo, né, para a sua personalidade, se você parar diante da alegria com o que você já tem, parece, entre muitas aspas, né, um grande ato de humildade interior, quando no fundo a gente pode entender que esse é um ato de acanhamento. É isso mesmo que você entendeu, acanhamento, né? E eu não quero que ninguém que passe por aqui, né, nas minhas lives, todas as vezes que eu faço lives falando que nem a anterior, né, daquilo que a gente fica correndo atrás, né, de certa forma, colocando todo o nosso tempo, né, naquela correria do dia a dia, e aí não para observar as coisas realmente que têm valor, né? Eu não quero ao mesmo tempo que você que vem aqui entenda que, e com isso eu estou dizendo, para que você paralise diante da vida, né? Que você fique acomodado, né? Que você não seja um acanhado. Não quero que ninguém passe por aqui e tenha um acanhamento. Isso, no fim das contas, parece, entre muitas aspas, uma virtude, né? Quando, né, essa vida, né, quando a gente está colado somente nessa terceira face, né, isso, no fim das contas, pode ser uma bengala, pode acabar sendo uma desculpa, né, uma fuga de almas acanhadas, diminuídas, que perderão, no fim das contas, a sua própria vida, né, ver a vida escorrer pelos dedos e eu não progredi, porque eu também fiquei colado nessa segunda face, a face da qual eu não avanço, a face que eu fico contemplando aquilo, né, que eu já tenho, e aí eu fico ali fingindo uma humildade interior e eu não realizo atos para poder crescer, para poder continuar me desenvolvendo. Eu não quero isso para vocês também, né? Então essas são as duas primeiras faces, né, do amor da qual eu estava falando. A primeira face é a face da falta, aquilo que eu não tenho e que eu desejo conquistar, e a segunda, que é a face do prazer com aquilo que eu já tenho, né? No entanto, essas duas faces ainda parecem muito pouco, né? Nem essa primeira e nem essa segunda. Então, você quer saber exatamente como que, no fim das contas, que era o propósito da live, como que a gente pode chegar mais perto dessa alegria duradoura, como que a gente pode chegar mais perto dessa felicidade? A gente precisa olhar para a terceira face do amor. Presta atenção que essa é a terceira, a mais importante, né? Então, só para a gente recapitular rapidamente, então, que essa terceira face ela já não é mais, né, uma inclinação com aquilo que me falta, que é a primeira face do amor, e também não é mais, né, uma inclinação, um prazer com aquilo que você já tem, que é a segunda face do amor. Então, essa é uma outra coisa, presta atenção. Essa terceira face é uma face que é uma inclinação
para dar suporte naquilo que falta ao outro. É uma inclinação naquilo que falta ao outro e naquilo que o outro já tem. Ao invés de você estar focado na primeira face do amor, que é aquilo que me falta, ou estar focado somente na segunda face do amor, que é contemplar aquilo que eu já tenho, eu passo a focar em ser suporte ao outro em relação àquilo que lhe falta e em relação a ser grato àquilo que ele já tem, a contemplar aquilo que eu já tenho. Quando eu me instalo na vida olhando para o outro, seja esse outro a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus amigos, né? O mendigo, o garçom, o frentista, para quem quer que seja, quando eu passo a pensar no seguinte, olha, se eu puder passar a minha vida ajudando essa criatura a amar o que ela já tem, né? E conseguir ajudá-la a alcançar aquilo que lhe falta, entende que eu tenho motivos para ser alegre todos os dias. E por que eu vou ter motivos suficientes para ser alegre todos os dias? Porque todo mundo que convive com a gente, de certo modo, todo mundo que cruza com a gente no nosso dia a dia, que é um ser, ele já possui coisas das quais ele pode contemplar e ser grato, ou ele tem uma falta, uma carência também dentro de si daquilo que ele ainda precisa conquistar. Então, olha que maravilha, né? Se eu consigo o mínimo de energia vital em mim, procurando aquilo que me falta e desfrutando daquilo que eu já tenho, mais, né? Aí vira uma fórmula, mais soma isso com o grande fator motivador, a articulação final, que é o olhar para o outro, né? Volto a dizer, esse outro pode ser minha esposa, pode ser meu filho, pode ser minha aluna, pode ser meu aluno, pode ser meu funcionário, pode ser meu patrão, pode ser a pessoa que me serve o cafezinho, né? Pode ser para quem eu sirvo o cafezinho. Essa pessoa, independente da diferença que se tenha, seja intelectual, seja social, seja física, seja financeira, essa pessoa, ela é ao mesmo tempo como eu. Ela é uma pessoa que também tem faltas de algo, uma carência muitas vezes profunda, e tem também diversas coisas que ela possui e que ela pode se alegrar por isso e que talvez ela esteja caminhando na vida sem perceber isso. Então, ajudar com que essa pessoa se alegre, ou seja, jogar luzes, quando eu falo, né, que a gente está aqui para colocar fogo, significa que aquece, o fogo aquece e ilumina, né, para jogar luzes, para iluminar, com que ela se alegre com aquilo que ela já tem. E na medida das minhas possibilidades, eu também, né, às vezes com uma palavra, às vezes com o nosso esforço, às vezes com o nosso intelecto, eu consiga ajudar também com que ela alcance aquilo que de fato lhe falta, né? Se eu consigo fazer essas duas coisas, consigo fazer com que essa pessoa se alegre com aquilo que ela já tem e consigo ajudar ela a alcançar, através dos meus recursos, né, aquilo que de fato lhe falta, né? Aparece ali no fim das contas um grande caminho, né, para você encontrar essa alegria diária da qual eu falava no começo da live, essa alegria cotidiana que no fim das contas vai te dar esse tesão pela vida que eu falo aqui todo santo dia. Então, que a gente consiga fazer essa articulação dessas três faces do amor. Espero que vocês tenham gostado dessa live, assistam outras vezes, compartilhem com mais pessoas. Essa foi a nossa live número 186. Eu desejo a todos uma ótima terça-feira. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui para a nossa live número 187. Tá bom, pessoal? Grande beijo às pessoas que estiveram presentes aí. Juliana Chaulé, acho que é a primeira vez aqui na live. Tiana Knebel, João Vitor Machado, Vanessa Nogueira. Grande beijo, pessoal. Ótima terça e fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.